Boa, boa! Olha nós novamente aqui falando de consciência. Palavra consciência tá em alta, hein? E eu sempre falo que você entra e sai dos locais, você nunca fica refém quando você tem a consciência elevada. E hoje um dos convidados, esse é internacional, é isso mesmo. Eu falo do meu amigo Gastão Federico. É o Sal. Muito obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu me sinto muito confortável aqui com você, batendo papo, a gente detrás de cena. Eu já fiquei contente de passar a nota com você. Bacana. É bom, o nosso tema é consciência. Eu sempre digo que com consciência a gente entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém e nem aquém de nada. Você tem sentido isso? Quando você é esclarecido em temas, em assuntos que antes talvez seria um pouco complicado, trazendo a consciência fica fácil, né, de andar por aí. Imagina, né? A gente, todo o tempo, para nós, para quem é psicoanalista, todo mundo está tendo sempre um grau de inconsciência muito alto. Sempre estamos governados pela psicoanálise por inconsciente. Então, qual é o trabalho do psicoanalista? Trazer todas as condutas inconscientes para a consciência, para que a consciência aproveite o quê? Não somente o que traz no fundo, não somente que possa curar o profundo, senão também que possa ter sentido na vida atualmente. Tudo a ver com a linha consciente. Consciente do aqui e agora. Exatamente. Eu estou aqui com você, Roberto. Você está aqui comigo. Nós estamos conscientes do que a gente está fazendo e transmitindo para tudo, pessoal, de Prudente e tudo, as zonas que estão perto de Prudente e tudo São Paulo. Então, a gente nisso está desfrutando mais com consciência, sabendo o que é um, o que é o outro, o que eu posso te dar, o que você me pode dar, qual é a tua falta, eu reconheço a tua falta. Então, a consciência, eu acho que sempre eu falo, né? Ser consciente é o melhor caminho para desfrutar a vida. Ser consciente de tudo. O colorir da vida, vamos assim. O colorir da vida real. Ô Gastão, muito, muito bem elencado aqui esse ponto que você atua. Bom, ele vai fazer uma apresentação rápida. Faça uma linha consciente rápida da apresentação tua. Qual seria? Gastão Federico, o famoso Sal. Exatamente. Bom, conscientemente, eu sou uma pessoa que vem de uma família de pais educadores, que eles me inculcaram o prazer por a educação. Eu nasci nesse lar, foi meu lar, né? Eu tive um avô que ele nos sentava, a mim e a meus irmãos, e fazia ler José Hernández Martín Fierro, uma das literaturas mais importantes da Argentina e que marca a história da Argentina. Eu venho desse lugar, né? Eu sou estruturalmente isso. Eu venho de meus avós que vêm do campo, da safra, eles construíram um campus na Argentina. Então, eu conscientemente, né, eu fiz consciência de tudo isso que eu sou atualmente, mas que eu fui de trás. Eu sou consciente por quê? Porque tudo isso me marcou. E esse trajeto é bacana quando você traz à luz o trajeto consciente. Tudo depois faz um sentido, né? Exatamente. Desde quando nasceu, se formou, se capacitou, profissionalizou e hoje você atua como psicólogo e na linha da psicanálise. Exatamente. E eu atualmente... E começou lá na... desculpa, você falou atualmente... Roberto. E atualmente, claro, eu faço isso, né? Psicólogo e psicoanálise especificamente, né? E começou também uma linha, você me contava aqui nos bastidores, a questão, a veia do contato interpessoal, lá aos 18 você trabalhava na área comercial com pacote de turismo, como que foi isso aí? E você sabe, quando você é mais pequeno, né? Quando você se quer aventurar,
Você quer É a força jovem, né? A força jovem, né? Então eu me aventurei em fazer turismo, eu criei pacote de turismo e depois isso se convertiu em uma experiência, uma aprendizagem, né? Eu também depois estudei marketing porque eu considerei que o marketing podia ser uma ferramenta muito importante para mim e para o futuro de, não sei lá, para construir uma firma, uma empresa, né? E depois, efetivamente, né? Com o passar do tempo, eu até construí uma empresa de turismo. Que bacana. A causa de ter essa experiência como uma criança, né? 18 anos ainda, a gente está aí, mas eu estava estudando psicologia. E já era, eu gostava demais. Entender essa questão do interpessoal, isso, relacionamento humano, e entender a mente ali te atraía. Me atraía tudo o que tem a ver com a mente humana. Porque nós somos todos diferentes. Tem um autor que eu gosto muito, que é Jacques Lacan, que é um autor pós-freudiano francês. E ele falava, o psicoanálise é ciência do particular. Você sempre tem que particularizar a pessoa. Você, Roberto, é diferente a outra pessoa, a uma mulher, você é diferente a mim. Então, cada um de nós tem uma particularidade. Nós, o psicoanalista, tratamos de entender essa particularidade porque cada história se vai construir com sentido a partir dos detalhes. E o análise é isso mesmo. Então, o que você está relatando faz parte da minha história, da minha particularidade. Que bacana. E quem que foi lá na tua infância ou juventude uma inspiração para você? Você sempre tem alguém, né, que às vezes dentro da sala de aula, ou pai, ou tio, ou alguém. Pergunta. Quem foi a tua inspiração consciente hoje? Trazendo ali. Você traz uma pergunta muito legal. Muito boa pergunta. Eu sei que várias junções também, né? Eu sou uma pessoa que, como você sabe e está sabendo, né? Estamos falando de consciência. Eu estou todo o tempo sendo consciente, né? Eu estou trabalhando para a consciência, né? Um analisado, eu trato de que ele seja consciente. Uma das primeiras inspirações foi meu pai, né? Foi meu pai, ele era palestrante, ele era professor da PUC, e daí eu acho que eu peguei o sotaque, né, brasileiro, peguei tudo a influência brasileira. Eu tinha amigos em Uruguaiana, na PUC de Uruguaiana, então meu pai era professor de teatro, de língua espanhola, de latim, de grego. Ele é uma pessoa muito instruída e ele palestrava por todo o Rio Grande do Sul. Então eu acredito que uma parte foi ele. E depois, com o tempo, porque eu falei que a tua pergunta era muito boa, porque com o tempo, e isso aí chegou até me emocionar, foi meu avô. Foi uma pessoa que eu brigava muito com ele. Tinha muita briga de pensamentos. E eu brigava quando era adolescente. Você, vovô, não tem razão. Você está falando coisa que não tem sentido, avô. Você quer fazer um edifício aqui? Avô, isso aqui não vale nada, avô. O que é isso? E hoje, Roberto, faz todo sentido. Conscientemente falando. Eu não acredito, mas ele estava muito adelantado. Até agora, eu fui com meu amigo e irmão aqui, de Prudentino, né? Fala bem, Prudentino? Isso. Lucas Grandolfo, né? E fomos para uma palestra. E eu falei, o palestrante, que é uma pessoa muito importante aqui de São Paulo, está falando o que falava meu avô para mim. O futuro, Gastão, são construir cidades que sejam autossustentáveis. Que a humanidade fique, né, numa situação por causa de quê? A demografia. Ele falava quando era pequenininho, Roberto. E agora eu escutei numa palestra de uma pessoa muito importante projetando o estado de São Paulo. Exato. E que é o projeto da humanidade. Que coisa, né? Isso abrilhanta os olhares e aquece ainda mais aquela chama que você tem de inspirar em alguém que realmente
Tem tudo a ver, né, com o sangue ali, mas faz todo um sentido, por mais que na época você não acreditava, né? Exatamente. Ou conflitava. Exatamente. Ô, Gastão, e você nasceu exatamente ali na região próxima ao Brasil, ali? Exatamente. A cidade, eu vou... Sim. Corrientes. Corrientes é o estado. Ao estado. Mas É uma província, né? Exatamente. Sim. Mas a cidade natal minha é Pasos de los Libres. Que Fica em cidade- frente de Uruguaiana. Que bacana. Ali, o estado, eu te citei ali, tem uma paisagem linda, né? Uma ponte Sim. ali, caracterizada como se fosse norte-americana. Tá bem perto aqui de nós. Bom, é perto, mas não é tão perto. É perto de Rio Grande do Sul. Sim, Nós somos os gaúchos da Argentina. sim. Como os gaúchos do Rio Grande do Sul são para vocês, nós em Corrientes. Corrientes é um estado de muita história. Muita história em que sentido? Um dos próceres mais importantes da Argentina é nascido no meu estado, San Martín. José de San Martín, que é uma figura emblemática no mundo, que foi o que libertou a América do Sul, Sim. né? Foi o libertador de Chile. É do Peru. teu estado. É do meu estado. Então tem muita história. Tem figuras importantes ali. Qual outro foi do teu estado? Arturo Frondizi, um dos melhores presidentes da Argentina. Então ali é o celeiro de grandes figuras. E tem aqui Gastão, Brasil e o mundo também. Eu estou fazendo um intento de ser como é? Areia, né? Uma gotinha no oceano a respeito a esses caras, né? Essas personalidades que foram incríveis para a história argentina e para o mundo. E aí você tá estreando a bancada nossa internacional. É isso mesmo. Aí, ó, está vindo também aqui uma figura ilustre ali da Argentina. Obrigado. Ô, Gastão, a hora que você se propôs com a tua inspiração, teu avô, teu pai, como você disse, entrou para a faculdade, começou a fazer essa formação da área psicológica, a chama foi aquecendo. Como foi depois as primeiras atuações tua? A mão, vamos falar assim, a mão na massa, a gente fala aqui no Brasil, né? Exatamente. Pegar a mão na massa e ver esse universo que é a mente humana. Bom, a primeira coisa que eu fiz uma especialização em dependência química, que foi a famosa residência que a gente fala, né, na Argentina. Sim. Eu fiz residência em dependência química. Para mim foi muito, muito bom, mas muito difícil. Além disso, eu fiz pesquisas em AIDS, pacientes com problemas nefrológicos, situação de prisão, de conflitos de violência. Depois eu fiz outra especialização em psicologia educativa. São áreas desafiadoras, hein? Desafiadoras. Dependente químicos e a área prisional. A área prisional, eu fiz uma pesquisa. Eu Sim. fiz uma pesquisa na cidade de Rosário. Cidade que hoje, na Argentina, está sendo o foco do conflito mais grande de narcotráfico da Argentina. Cidade famosa por o Messi, né? Lionel Sim. Messi nasceu nessa cidade e ele se desenvolveu nessa cidade. Ele se criou, ele uniu que uma equipe um time de futebol, né? Conhecido na Argentina. Então, essa cidade virou uma cidade muito conflitiva a nível social. Então, eu fiz uma pesquisa lá faz tempo, né? Quando eu estava estudando, me formando. E aí, então, meus primeiros passos foram difíceis. Por quê? Porque eu em temas muito conflitivos. Delicado. Desafiador, né? Para a mente humana. Porque trazer à luz uma realidade vamos falar, do ser humano antes do ato infracionário e pós-ato infracionário não é fácil. Não é fácil. Porque traz várias situações, conjuntura social, enfim, não sei nem por qual linha começa a aplicar uma técnica de entender essa mente. É incrível o que eu vi. Você não sabe o que eu vi numa prisão do estado de Santa Fé. A coisa que eu vi aí adentro, como moram os prisioneiros, foi um horror. Olha só, vou contar uma coisa sozinha. Quando eu fazia as entrevistas, né, para atender as pessoas que estavam na situação de prisão,
eu vou falar com você, vou fazer a entrevista, mas você me tem que trazer álcool etílico. Como? Traz escondido no teu bolso álcool etílico. Eu faço o que você me pedir. Nossa. Falei, mas eu não vou conseguir fazer. Sim, você não vai, ninguém vai revisar tua carteira, teu bolso que tá a mochila. Ninguém vai revisar. Bom, eu saio da entrevista, mas agora eu vou te dar a entrevista. Deu a entrevista, eu falei com o supervisor da prisão. Não, o que acontece? Que o álcool etílico aqui é ouro em pó. Por quê? Porque eles bebem. Eles bebiam álcool etílico rebaixado com água. Meu Bebiam, Deus. eram alcoólicos. Eles precisavam para acalmar. Descer adrenalina ali. É tipo como se fosse um equilibrar. Exatamente. Que coisa. Eles eram aditos. E isso era tudo o pessoal que estava dentro. A causa da conflitividade, da briga interna que tinha a prisão. A cárcel é a cárcel de Coronda. Você pode mergulhar do Google. Cárcel de Coronda. E imagina, nesse então, eu tinha 23 anos. É uma porta de entrada para a profissão bem desafiadora. E depois que você foi atuando, essa parte, você foi... além dessas experiências desafiadoras, logo no início, o palco te chamou a atenção, palestrar, ministrar. Como que é essa chama que aquece em falar ao público? Como que foi? Depois se foi dando, né? Eu construí uma firma de turismo. Sim. Eu comecei com isso novamente, né? Para mim foi um desafio. Teu né? pai era palestrante também? Meu pai era palestrante, exatamente. Então, depois apareceu a oportunidade de palestrar em todo o meu estado para professores, né? Para tudo que é o mundo acadêmico. E eu me lancei lá com tudo. Eu acredito que eu tenho uma formação muito boa. Eu agradeço a formação que eu tenho. Eu tenho uma estrutura e ainda eu continuo porque eu estou fazendo um doutorado que eu acabei, né? O cursado tem pouco tempo aí para eu terminar o doutorado em psicologia na cidade de Buenos Aires. Então, eu sempre me formei. Então, o que aconteceu? Ser palestrante não é somente aparecer aí, ser uma figurinha para estar sendo ouvido por outros, sino que é uma exigência que um tem com um mesmo. Para quê? Para evoluir. É um desafio teu, né? Exatamente. E eu vejo que você é bem solicitado lá. Tem alguns canais de TV lá da Argentina, do teu estado, enfim, da região, que te chama a compartilhar o conteúdo que você leva ao seu público e tudo mais. Como tem sido essa experiência frequente em TV lá? Bom, de palestrante, eu passei para mediático, né? Eu comecei na rádio, depois da rádio, os periódicos me começaram a ligar para eu fazer artigos de jornais. Colunista que fala. Colunista, né? Sim. E então fiz artigo, e depois a TV. E aí eu fiquei até o dia de hoje fazendo intervenções, e eu fiquei no lugar que eu quero agora. Agora eu tenho a possibilidade de ir para onde eu quero. Isso foi bom, né? Porque isso fala que eu fiz um bom trabalho, um muito bom trabalho. Eu acho que muita gente, com tudo que eu compartilhei na TV, na rádio, nos periódicos, eu acho que eu ofereci uma ajuda a muitas pessoas que estão ouvindo o que a gente faz nesse momento, né? Tem gente que está tendo acesso a essa entrevista e não somente em minha vida pessoal, senão que pode a gente até falar de temas que, nossa, podem clicar. Sim. Né? A mente das pessoas. Exatamente. E tem um tema, eu vejo, né? A gente falava em bastidores, o tema, quando a gente recorre, né? Nós aqui temos uma linha cristã, a gente entende que o divino é importante. E a área da psicologia, né? Psicanálise também, ela observa que são pontos de apoio para o ser humano também se ajustar também ao conectar ao divino, né? Tem um mito, Roberto, que falam que o psicoanálise está em contraposição da religião. Pelo contrário,
O psicoanálise não somente não é uma contraposição da religião, senão pelo contrário, porque para mim uma pessoa que é adicta e que está indo para uma igreja, para mim é muito bom. Por quê? Porque a religião é um discurso que traz para nós, para quem acredita nisso aí, traz uma calma. E ajuda até no tratamento, né? Ajuda mesmo. Ajuda mesmo no tratamento. Então, pelo contrário, o que eu procuro como psicoanalista? Eu procuro que a pessoa, como psicólogo, psicoanalista, eu procuro que a pessoa se recupere, que ela possa viver em harmonia, que ela seja feliz. Então, se ela é feliz com a religião, fazendo terapia, em conjunto, a gente vai tirar ela da situação de enfermidade, seja qual seja, violência, seja adições, seja uma fobia, seja uma neurose obsessiva, o que seja. A religião é um excelente regulador social. Sim. A gente precisa para conviver. E a sociedade, né, desde os primórdios, sempre gosta de viver a célula mestra, que é a família. A família, ela sempre gosta de conviver em laços próximos, né? E a igreja, queira ou não, ela unifica e também pratica alguns princípios que o próprio, vamos falar, o cristianismo prega, que é o servir. Então, a parte de servir um ao outro ali é muito importante. Daí a gente vai praticar também ao entender mais o ser humano, o próximo, né? De forma consciente, né? Empatia, solidariedade, ajuda aos outros, altruísmo. A gente bacana. É gregária, por natureza. Sim. Somos seres sociais. Sim. E o que faz a religião? Faz isso, é um aglutinante. A religião nos junta, nos harmoniza entre nós. E fortalece, né? Para vocês atuar na área, né? Exatamente. Tá, agora eu vou entrar para uma área. Pelé ou Maradona? Uma área bem difícil. Uma área bem difícil falando em Brasil. Em Brasil. Eu, sem dúvida, eu acho que Maradona, né? Não porque eu seja argentino, acredito que Maradona foi uma pessoa que no campo, vamos falar de Maradona no campo de jogo, né? Para mim, ele foi um artista do futebol. E eu sempre gosto da definição de Robbie Williams, né? Eu acho que é em inglês. Ele disse que é o Da Vinci do futebol. Eu acredito que Maradona foi o Da Vinci do futebol. Se você pega um filme de Maradona, no jogo, olha, o Pelé foi um craque. Ele foi um craque. Ele fez muito gol. Eu acredito que fez mais gol que Maradona, né? Sim. Eu acredito que superou amplamente o Maradona. Mas a mágica que tinha o Maradona, de como ele... É o famoso futebol arte. Isso. O futebol arte, Maradona soube trilhar muito bem, né? Ele jogava até com pelotas de gol. Jogava um futebol com pelotas de gol. Isso é uma coisa que não sei se o Messi conseguiria fazer. Então, mas ele deixou meio que um legado aí. O Messi também trilhou. O Messi também, hoje, ele é um dos... da referência do futebol vivo, sim, né? Sim. Que também trilhou por esse caminho, assim. Ele faz um desenho no campo fantástico, né? Mas o Ronaldo também, né? O fenômeno. Qual Ronaldo? O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo. Eu gosto do Ronaldinho Gaúcho. Também. O Gaúcho. Eu gosto mais do Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho, ele com certeza. Muito mais. Ele tem essa futebol arte muito mais aguçado. É que o Fenômeno. Ele era aquele que fazia acontecer no campo, né? Sim. Ele queira ou não, ali no território dele, chegava a bola nele, ele resolvia. É muito forte isso aí. Craque. Mas que bacana. Ô Gaston, fala pra mim hoje, trazendo toda esse trilhar teu, toda a tua formação e essas experiências que você nos trouxe, tanto no campo de porta de entrada da psicologia, depois atuação, palestrante e tal. Como você vê o universo digital, porque pós-pandemia
a área da psicologia foi desafiadora pós-pandemia. Sim, porque sim. as pessoas, o contexto ficou muito aguçado. A mente do ser humano ficou muito aguçada, né? E pós-pandemia, muitos tiveram que se posicionar nesse universo digital. Como tem sido? Eu vejo que você é bem ativo nas suas redes sociais. Como você tem se conectado? Como você vê hoje o universo nesse sentido? Hoje, o ser humano, seja qual área for, se conectar com a sua audiência através das mídias sociais, desse universo digital. Eu estou preocupado. Eu estou extremamente preocupado com as crianças que estão se desenvolvendo e que têm um telefone na mão aos 2 anos e que eles estão olhando tudo o que acontece nas redes sociais, e sei lá, TikTok, tudo que você olhe no internet, o garotinho tem 2 anos e está pegando agora. Qual vai ser a consequência psíquica de tudo isso? É uma avalanche de informação. Uma avalanche de informações. Muito precoce. E estamos tendo, Roberto, a gente está tendo. O que está tendo? Problemas de atenção, problemas de formação acadêmica, problemas logicamente, de intervenção na vida laboral, problemas de sociabilização do real, do face-to-face, né? Das pessoas que vão se relacionando de pessoa com pessoa. Que a parte do interpessoal, né? É desafio. Não dá para se falar que tem uma relação interpessoal sem praticar. E, infelizmente, eles estão meio que num universo que é igual você falou, é meio que preocupante. Preocupante, né? Roberto. Tem gente que está numa reunião social, comendo, jantando, né? Todos com o telefone na mão. Que é isso? A gente está perdendo o sentido de humanidade, Roberto. E a inteligência artificial é mais preocupante ainda. Porque não sei onde vai terminar isso aí. Se as máquinas vão terminar nos substituindo. Substituindo em quê? Em empregos, em produção, em tudo que a gente tem que fazer. E a gente vai gostar disso, porque qual a tendência do ser humano? O prazer, o princípio de prazer. O psicoanálise fala disso. Claramente falou. O Freud foi um adelantado. E exatamente isso, né? O prazer, ele dá aquele sentimento de satisfação, Exato. Daquele comodismo, as pessoas caem naquele nível de comodismo e tal, e é desafiador. Isso precoce e sempre do jeito que a pessoa quer. Exatamente. É desafiador demais. Então, fala-se o quê? Pós-pandemia é um desafio para vocês que atuam nessa área, porque tem sido crescente justamente sobre isso, né? Sobre o tema psicologia, né? Me lembro que tinha pessoas que me perguntavam de meios de comunicação, Gastão, você acredita que a pandemia vai fazer que a gente tome consciência sobre o ambiente, sobre nossas relações? Eu falei, depois da pandemia vai ser pior. Vai ser muito pior. As pessoas vão sair daí. É como quando a gente está em prisão, né? Sai da prisão e quer fazer tudo. Pessoa que perde a liberdade quer fazer tudo. O que aconteceu foi um efeito rebote. A gente está pior e está indo para um caminho mais ainda. E as sinais estão para a nossa vista. Cada vez mais são efeitos do calentamento global. Cada vez mais a gente está vendo como a natureza está tendo sintomas. A gente fala de sintomas, né? Expressões, Sim. manifestações, Sim. como as pessoas, né? E a gente está vendo também como crianças de 6 anos, 6, 5, 7, têm problemas da ansiedade, estão medicadas, Roberto. O autismo cresceu, os problemas da atenção cresceram, os problemas psicopedagógicos, em geral, cresceram em quantidades exponenciais. Por quê? A causa de quê? A causa de que pai e mãe estão fora, a causa de pai e mãe estão no telefone na mesa quando a gente tem que compartilhar, a causa de que pequeno não é mais o TV, o chupeto eletrônico, a gente chamava. O chupetão eletrônico é o TV, agora é o telefone. Hoje está sendo a secretária, assistente, a babá eletrônica, a chupeta eletrônica. É desafiador, né, o desafiador. Gastão? Então, você defende que
estude alguns mecanismos de filtro aí para não ser Sim, senhor. Sim. Um mecanismo de filtrar para que não seja essa avalanche, né? Tão intensa, né? Exatamente. Estamos mais preocupados por as fotografias que a gente vai tirar quando a gente vai de férias. Não é o meu caso, né? Mas os pequenos, as crianças estão mais preocupados por a selfie que se vão tirar no lugar, e que o lugar mesmo. Eles perdem o sentido do lugar. Sim. Eles não desfrutam Sim. momento, a situação. Estão mais preocupados para ter fotografia para as redes sociais. Estamos num mundo voyeurista, exibicionista. E isso, né, tecnicamente falando, você que atua nessa área, válvulas, quando são abertas de uma vez, é como se fosse aquele hidrante, né, estourado no meio de uma via, estoura para se colocar um equilíbrio ali, é o desafio. É enorme, mas é o desafio. Mas precisa fazer. Preciso fazer, exatamente. Quando tem pais que consultam porque o filho tem problema de relacionamento, eu falo, por quê? O que aconteceu no relacionamento com vocês? O que houve aí? O que aconteceu? Não, a gente ia trabalhar e muitas vezes, Gastão, deixava ele horas com o telefone. Então, você mesmo foi construindo isso aí com teu filho. A gente está construindo relacionamentos com o digital, atravessando de maneira exacerbada, né? Sim, sim. É uma avalanche. Foi tudo fora do normal. E, tecnicamente falando, precisa se começar. Uma das ações que hoje está se colocando fronte com as grandes big techs, estuda-se casos para que elas coloquem exatamente esses controles na prática em redes sociais. Eu acho que é um dos caminhos já que começa, não vai solucionar, mas começa a dar uma amenizada, né? Voltar ao que um pouco se espera que era lá atrás, né? Mas é bom isso aí. Mas em paralelo, a inteligência artificial está tendo um crescimento mais grande e vai seguir crescendo. E qual vai ser a consequência da inteligência artificial, Roberto? Hoje que uma criança vai pegar o telefone, vai falar geografia do Brasil, capitais do mundo. Tá. Pronto. Terminou o trabalho. Pronto, entregou o trabalho. Antes, como a gente fazia? Tinha que pesquisar, ler o livro, entrar, mergulhar a fonte, bom estudo, repasso. Isso aí está perdendo, Roberto. Na faculdade, muitas pessoas estão fazendo trabalho com a inteligência artificial. Sim. ChatGPT. Que é isso? Estamos perdendo intelecto, estamos perdendo capacidade de análise, estamos perdendo capacidade intelectual, estamos perdendo sentido existencial profundo. Os gregos, eles passavam todo o tempo pensando em profundidade. Famosos pensantes, os gênios do pensamento, era totalmente concentrado ao pensar, forçar a mente a pensar. E hoje, infelizmente, está tudo automático, enfim. Tem gente que pensa por você. Exatamente. Isso eu falo, quem é da área, é desafiador. Mas que pena que a gente tá quase indo pros finalmente, ô Gastão. A conversa tá muito boa. A gente está esquentando. Agora só me fala. O desafio hoje, a ciência, a biologia é única, mas para vocês dentro dos atendimentos, a questão de gênero. E aí, qual que é o gênero humano? Esse é outro dos desafios. É um desafio. Desafio porque a diversidade hoje é muito grande, tá bom? E nisso também o psicoanálise foi visionário. Tudo que está acontecendo hoje, você pega os livros Três ensaios de uma teoria sexual, 1905, você dá uma olhada aí, profunda, estuda aí, estava escrito aí o que está acontecendo hoje no gênero humano. O que está vendo? As pessoas vão procurar satisfações, né? E nisso assumem
situações de gênero diferentes às biológicas, né? Mulher que quer ser homem, homem que quer ser mulher. Hoje a liberdade é diferente, as restrições quase estão desaparecendo, afortunadamente, porque uma pessoa que se esconde, uma pessoa que se afasta do que realmente é, ela vira patológica. Então, afortunadamente, psicossociologicamente falando, a gente está fazendo um trabalho de consciência sobre o gênero, sobre o que é o que a pessoa quer para ser feliz, Roberto. Porque isso é importante, Roberto. Então, o Gaston, porque eu vejo também que são gerações e fases, parece que transmite, não que não estou aqui afirmando nada, mas transmite um parecer, parece que até de modinha, parece uma moda talvez, que as pessoas começam a entrar, conviver e depois daqui a pouco, e às vezes esquece esse lado, porque tem todo, igual você disse, tem todo o lado que a pessoa tem o prazer momentâneo, mas depois tem a sequela, a consequência, tem todo um entorno ali que vai ter que ser observado. Bom, aí a gente tem que estudar bem, né? Se é moda ou se isso realmente forma parte da pessoa. Exemplo, eu tenho um caso, né, de um paciente que é transgênero, né? Ele quer ser transgênero, ele quer fazer a operação. E agora ele, com o processo de terapia, desistiu. Então, esse trazer essa parte técnica, trazer colocar na balança realidades aonde vai pesar. Exatamente, porque na fantasia eu entendo que muitas pessoas sentem que não estão no corpo, né? Que sexualmente falando, eles estão sentindo. Então, eles sentem que está no corpo, o exemplo, essa pessoa, né, esse paciente que é biologicamente homem, ele se sente uma mulher. Eu entendo, tem muitas pessoas que têm essa situação que é conflitiva. Por quê? Porque tem muita consequência para trabalhar. Não é a mesma coisa se você está no corpo biologicamente que você nasceu e que você gosta de se relacionar a partir de esse gênero, que uma pessoa que não gosta do seu próprio corpo. Então aí tem conflito existencial muito grande. E tecnicamente falando, para vocês da área, tem que permear muito bem. São casos desafiadores. Muito desafiadores. E essa parte bem técnica, igual você acabou de trazer, coloca-se na balança, mostra-se quais são os pontos ao qual a pessoa vai vivenciar futuramente, e uma decisão mais clarificada a pessoa toma. Exatamente. Pelo menos fica mais fácil até. Você, como profissional, fez um trabalho de trazer à tona, e a pessoa também. Opa! O projeto talvez não é aquilo que me contaram, né? Isso. O projeto de vida da pessoa tem mais clareza, tem mais claridade, e por isso a pessoa vai poder ser mais feliz com o que ela é. Porque para isso a gente trabalha. A gente trabalha para quê? Para que as pessoas sejam mais felizes. Para evoluir com felicidade, para evoluir com o sentido do que eu realmente quero, porque o psicanalista o que faz? Ele pesquisa o desejo do outro e faz um encontro com o desejo próprio. Então, nesse sentido, nosso desafio é isso, né? É isso aí, né? Que toda a questão de gênero, toda essa diversidade que você tá vendo, né? Que nós podamos pensar profissionalmente falando, com seriedade, mas não tapar ela. Exatamente. Como se fez em épocas passadas. Sim. É um desafio. Eu vejo para vocês, eu tiro o linguajar brasileiro, eu tiro o chapéu a vocês da área. O nosso assistente aqui já trouxe um copo a mais de água aqui. Muito bem. Muito obrigado. Eu vejo que eu tiro o chapéu porque entenderam a mente humana e os desafios do contexto e trazer à luz de forma consciente, seja quem está aplicando a técnica e também quem está recebendo a técnica,
É complexo. É complexo, mas me chama muita atenção e eu parabenizo a vocês porque realmente é desafiador. Ô Gaston, agora, Argentina, você mora mais aqui ou lá? Estamos quase metade e metade. Eu passei pouco tempo, né, no sul de Rio Grande do Sul, tive de férias aí, eu gosto muito do Brasil, eu tenho uma história com o Brasil, tenho muitos amigos na minha vida do Brasil, e no doutorado eu aí compartilhei muito com colegas, né, aqui tenho meu irmão aqui, de Presidente Prudente, com quem eu compartilho também, né, uma história aí, e além disso, né, então isso faz que a gente, além do espaço e do tempo, a gente tenha proximidade, né? E você teve alguns contatos na capital ali, recentemente, aqui, capital paulista, sentando em algumas mesas ali de alguns deputados. Você é bem articulado também, né? Eu sou articulado. Eu criei um partido no meu estado. Ah, é? Eu criei um partido. Então você tem uma veia bem... Eu criei um partido político, sim. Bem conectada. Exatamente. Que meu bacana. pai, meus avós foram políticos dois. Então, mas quando eu teve que decidir, meu pai queria que eu estudasse ciências políticas. E eu falei, não, eu vou estudar uma profissão, porque a política pode ser uma coisa que não seja para mim, eu não sei. Então, eu vou ser um profissional e depois a vida vai dar o caminho, o universo vai indicar o caminho correto. Mas tenho essa parte, né, que eu gosto muito, que é da política. Eu tenho relacionamento com gente daqui, e no meu estado tenho um relacionamento direto com muita gente importante da política e também da Argentina, né, em geral. É que assim, né, a veia política, muito se construiu para trás aí, infelizmente a política, a política tem o seu lado que é muito utilitário e o lado bom, que se você reúne de forma política, em prol de um bem comum. A ideia principal é essa, né? Atender a todas as esferas em prol de um bem comum. Infelizmente, há anos se vem praticando em alguns estados ou países a técnica do não um bem comum, mas um bem só de pessoal. Então, mas aquecer essa chama e pessoas como você assim, querer fazer parte e trazer o lado bom do bem comum, parabéns. Eu acredito, Roberto, que formamos parte das ciências sociais, temos muito para aportar no mundo político. Eu acredito que a política tem que ter mais figuras que tenham relacionamento com as ciências sociais. É certo, a maioria são com direito, né? Você é político, advogado. A maioria. Tudo tem que ver com a lei. Mas não deu tão certo. Então, acredito que a política tem que ter a possibilidade, né, a oportunidade que tenha acessibilidade para todas as figuras profissionais. Economistas, né, psicólogos, sociólogos, médicos. Que tem a ver exatamente a ponta da sociedade. Saber exatamente. E ter pessoas ali internas, né? Isso vai ser amplificador. Sim. Isso vai ser muito bom para que a política, de uma vez, seja realmente o que tem que ser, uma ciência para as pessoas. Que bacana. Ó, a prosa tá boa, hein? Nós vamos esticar. Eu já vou fazer um outro convite quando estiver pelo El Brasil. Sim. Podemos fazer online, a gente fala de tecnologia, a gente faz. Eu fiz nota de correntes online, não tem problema. Com certeza. Se fosse fazer agora uma linha consciente de umas considerações finais do teu trajeto de jovem, entrando no mundo do turismo, depois aquecendo a veia psicológica, atuando com casos desafiadores na entrada da psicologia e hoje atuando, palestrando e tem agora a veia política também. Qual que seria uma conclusão aí de uma linha consciente de tudo isso que você vem construindo ao longo da tua carreira? Eu vou utilizar a frase que eu acredito que foi, para mim, meu mestre, né? E, sem dúvidas, ele marcou minha vida, marcou minha formação, que foi o Sigmund Freud. Ele diz: sou um homem afortunado
tudo ha sido difícil para mim na minha vida. Eu sou um homem afortunado. Para mim, tudo foi difícil. Então, eu acredito que na linha do tempo, para mim, sempre foi tudo difícil. Mas isso foi muito positivo, porque eu aprendi. Aprendi caindo. E para mim, o sucesso tem que ver com isso. Tem que ver com cair e se levantar. Quem tem sucesso, quem tem êxito, eu acredito, humildemente, né, eu acredito que eu sou uma pessoa exitosa na minha profissão. Tudo que eu fiz, em geral, deu certo. Mas caí muitas vezes, Roberto. E aí eu aprendi. Eu sou um homem afortunado. E essa consciência, trazendo de forma prática, traz uma luz de esperança aos nossos ouvintes. Tá aqui um exemplo do Gaston, está entrando com o título de doutor agora. Tamo aí breve, na aí, ó. final. Então, chegar nesse título de doutor em psicologia, o recado básico e simples é sempre, se cair, buscar meios para se levantar. É isso. Exatamente. Posso contar uma história de uma pessoa, né? Um cantante argentino. Ele disse, eu vou contar aqui que é o sucesso. O sucesso, sabe o que é? Diz que ele contou uma história de um guru. Uma pessoa pergunta para o guru: como faço para encontrar o sucesso, guru? E diz o guru: vai lá na rua, aí tá o sucesso. Ele vai e tem 5 homens que batem nele, espancam ele, ele volta. Mas guru, me bateram tudo aí. Como que te bateram? Mas bateram tudo machucado. Você me falou que o sucesso estava aí, nessa rua. Mas vai de volta. Vai, aí está o sucesso. Ele foi de novo. Voltou tudo batido, tudo machucado. Guru, machucaram ainda mais. O que você me está falando? Viu de onde te espancaram? Viu onde você levou pancada? Bom, depois disso, tem o sucesso. Aí tá um simples recado prático, né? Exatamente. Mas que bom. Bom, que pena que finalizou. Estamos aqui. Desde já eu agradeço o convite, você ter vindo aqui. Prazer mesmo. E eu sei que está sendo a estreia da bancada internacional aqui, né, o Renan? O Renan, nosso amigo aqui da equipe. E outras vezes virão novos convites. Exatamente. E aqui muito criamos um ponto de contato. Exatamente. Um prazer, Roberto. Graças pelo convite. Eu me senti muito confortável. Maravilha. Muito obrigado. Gente, esse conteúdo consciente na área da psicologia, a parte da psicanálise, você colocando para alguém que precisa ouvir experiências práticas, uma linha inspiradora do Gaston. Aqui está um exemplo de uma carreira de sucesso e tem agora aí muitos desafios pela frente e com certeza estará novamente aqui em futuros momentos. Boa! Um abraço!